O Jornal Centro-Sul recebe o professor da Universidade Federal do Ceará, cientista político e filósofo político, doutor Átila Amaral. Doutor Átila Amaral, o momento político e a notícia que mais repercute é exatamente aquela que diz respeito à manifestação ocorrida dia 25 na Avenida Paulista. Antes de formular a pergunta, eu queria mostrar aqui um videozinho de 30 segundos que mostra como estava a Avenida Paulista nesse 25 de fevereiro. Doutor Átila Amaral, essa controvérsia em torno aí de números, como é que o senhor avalia essa presença de público, o que ela representa politicamente e quais as consequências dessa manifestação? Eu tenho direito de fazer os meus cálculos também. Eu tenho um amigo em São Paulo que calcula isso, dependendo das fontes, da densidade, ele estabelece, entendeu? Então seria assim, segundo ele, né? É mais de 500 mil pessoas fixas e o dobro disso circulante, entendeu? Tipo, você tinha fixamente lá umas 500 mil pessoas e perto de 1 milhão de pessoas que vêm, que saem, aquele vai e vem. Não é todo mundo que fica lá, tem gente que vai dar só uma olhada, passa 5 minutos, mas com certeza a movimentação toda, ela ultrapassou 1 milhão, isso é fato. Então, se você tem 500 a 600 mil pessoas fixas e as outras flutuando, é muito significativa. É uma demonstração de força. Nós não sabemos se os propósitos serão alcançados, mas que, sem dúvida, é uma sinalização muito forte, né, da oposição ao governo Lula, dos eleitores do candidato Jair Bolsonaro e daqueles que estão preocupados com a democracia, que é realmente a questão de fundo, é o fato de que a ordem jurídica vem sendo desconsiderada em função dos interesses do status quo. É isso que está em questão. Quais são as consequências prováveis desse aglomerado de pessoas de maneira volumosa nesse dia 25 na Avenida Paulista? Olha, eu vejo um diferencial dessa manifestação em relação às outras. Ela é gigantesca, mas a de 7 de setembro também foi. Há uma diferença agora que não nos deixa na condição de mensurar muito as consequências. Por quê? Porque essa teve mais repercussão fora do Brasil. Os grandes jornais mostraram a manifestação deles. Eles falavam das vezes anteriores, está tendo manifestação com muita gente, agora não, saiu imagem, saiu foto, saiu. A repercussão fora foi maior. Então nós não sabemos a médio e longo prazo como isso vai afetar a visão do Brasil e isso acaba afetando o comportamento dos que estão aqui também. Agora, uma coisa é certa, a percepção de que há uma oposição que claramente se coloca do caminho oposto ao do governo e que ela é muito assertiva, isso pode levar a dois processos diferentes no entendimento. Uma linha seria uma linha da distensão, que seria, para mim, a mais inteligente, porque o governo é dar umas anistias, anistiar o pessoal, sustar esse processo contra o Bolsonaro, porque realmente o sujeito ser inviabilizado politicamente, porque conversou com o embaixador sobre o sistema eleitoral, isso aí não tem nada a ver. Fica difícil até de você tipificar isso criminalmente. Por outro lado, pode haver uma aposta dobrada, mas nós temos que controlar, porque tem uma oposição ainda. Tem muita oposição na rua, então nós temos que endurecer mais ainda. Qual é a consequência disso? É que coloca as forças estabelecidas diante de uma escolha. Ele pode escolher um caminho ou outro. Dependendo do que ele escolher, você mostra consequências muito diferentes. O fato é que nós saímos do banho-maria, que tem o que? As desmonetizações, tem ação contra o chefe da oposição, contra o líder da oposição. Não, está claro, eles estão vendo que nós estamos. Há um substancial número de pessoas e de forças na sociedade que são contrárias a nós, vou dizer, e que nós temos que ou
chegar a um acordo que seria a via brasileira mais normal, né? Ou então apostar numa repressão ainda maior, caminhando para uma consolidação ditatorial mesmo. Agora, qual é dessas duas decisões que aí nós não sabemos. Vai depender dos mediadores. Os líderes são escassos. Nós temos pouquíssimos líderes com alguma credibilidade. Quer dizer, nós estamos naquela situação de que tem muito líder, né? Eu tinha um amigo aqui que era muito polêmico, que ele fez um artigo dizendo: no Ceará sobra poeta e falta poesia. Eu estou dizendo é que é poesia. Tem liderança, mas não tem credibilidade. O que resta para a junta de governo fazer para tentar meter medo na população? Ou esse ato já foi um primeiro passo pela superação do medo? Existe um certo setor da população que não está amedrontado. As maiorias não são corajosas, viu? A não ser quando elas estão juntas e o poder estabelecido não é forte o suficiente. Os heróis geralmente são poucos. Há também um sentido aí da oposição, que é o seguinte: se nós não fizermos uma manifestação agora, pode acontecer dele avançar nesse processo, porque esse processo de ocupação, digamos assim, dos espaços da sociedade e de vedação das eventuais oposições, ele vem acontecendo visivelmente, mas também invisivelmente, com o aumento do sistema de controle, de visão, de internet. Quer dizer, não chegaram ainda aqui na gente, porque a nossa audiência não é pequena, como você já mostrou, mas no dia que bater 100 mil, 50 mil, aí aparece gente aqui. E também porque no Nordeste, aqui na nossa terra, o Ceará e o Piauí são tão controlados que não inspira preocupação, porque aqui o controle é muito grande. Aí a oposição se coloca da seguinte forma: eu tenho que dar uma demonstração, uma sinalização, senão vão pensar que nós estamos acomodados a essa situação toda e nós não estamos. Esse é o recado da oposição. Porque também, se ela não conseguir reverter essa situação, depois vai piorando, porque eles vão aumentando ainda o controle da mídia, vão suavizando, vão controlando os meios militares, que é onde está a questão. A questão não fechou completa, porque nos meios militares, embora haja um alinhamento do governo, não há nenhuma completa segurança em relação aos militares. Eles não conseguiram isso ainda. E essa linha de ação, ela tem a ver com a linha de ação dos outros países, que acontece nos países em Cuba, na Venezuela. Aos pouquinhos eles vão tomando até chegar àquele checkmate que nós não queremos socorro. Com um sinal desse, e com alguma coisa internacional já mostrando, nós estamos vendo o que está dentro do Brasil. Porque esse fator internacional foi muito importante, porque, na verdade, eu não estou me referindo aqui a golpe, mas havia, ali no final do governo Bolsonaro, isso é a minha opinião, em função dos diversos desmandos do STF e até mais do TSE, em função daquele processo todo, havia um questionamento da eleição, não é só questão de máquina de votação, a condução geral. No dia que saiu oficialmente o resultado, houve uma comemoração com várias figuras do STF, sendo que começava o prazo para os recursos. Como é que esse pessoal vai julgar recursos se ele está comemorando a vitória do outro? Os pronunciamentos, vários desses juízes do STF, eles se posicionaram politicamente contra o Bolsonaro, contra o governo, ou seja, eles não estão sequer legalmente em condição de julgar nada, por conta de suspeição. O que vai acontecer agora, no meu entendimento, é que há uma chance, talvez no último momento, de uma distensão. Seria, no meu entendimento, o último momento dessa distensão, entendeu? Aconteceram coisas graves, mas não o suficiente de que o processo político não pudesse curar, entendeu? Se a repressão for além do tá agora, aí você configura e consolida uma ditadura mesmo. Aí, quando você configura a ditadura completamente e consolida, aí o argumento passa a ser a força, porque não existe mais ordem jurídica, né? E muitos já acham que nós estamos nesse momento. Eu acho que nós estamos no último momento de uma situação que ainda teria uma solução, vamos dizer assim, política. Mas para mostrar essa fala aqui do ministro Gilmar Mendes. Agora, essa situação toda, esse grito da oposição, né, em especial da oposição capitaneada por Jair Bolsonaro, que é a única oposição viável que existe, porque não há outro mundo que tenha condição de fazer frente eleitoralmente ao atual mandatário, né? Então, essa oposição está sinalizando e pedindo uma mudança de postura, na verdade. Está pedindo uma mudança de postura.
Essa mudança de postura pode vir no sentido de uma distensão, de realmente tentar colocar panos quentes na coisa e refazer o cenário. Mas entenda, essa alteração é vista pelos que estão no poder como uma situação arriscada, porque se eles perderem o poder, tem medo que haja uma punição, uma vingança. Em todo caso, o grande mérito dessa manifestação é que ele coloca o cenário político em xeque, dizendo assim, como é, ou nós caminhamos para uma superação disso politicamente, tranquilamente, ou não tão tranquilamente, mas resolvendo isso sem maiores atropelos, ou então nós aumentamos esse processo que vem se acentuando, de controle de mídia e tal, e aí as consequências são imprevisíveis, né? Aí vai depender de fatores externos, de uma série da economia. Esse pedido de impeachment do Lula, nós sabemos que no momento ele não prospera, mas num contexto um pouco pior de economia e tal, que não é difícil de acontecer, ele pode se complicar e pode acabar chegando aos seus objetivos mesmo, que implicando no impeachment do presidente. Claro que os processos de impeachment são sempre muito complicados, né? Porque eles acabam gerando uma instabilidade muito grande. Em todo caso, nós não temos como prever isso, porque, no meu entendimento, o grande diferencial, essas gafes internacionais, que não são gafes, nessas posturas internacionais, que, segundo nós dissemos aqui desde o início, configuram uma mudança do eixo geopolítico do Brasil. O que o Lula está fazendo, ele está mudando o eixo geopolítico. É porque nós estamos raciocinando com o Lula dentro do quadro geopolítica anterior, que não é mais o que ele está vivenciando. Ele está dentro dessa linha aí, multipolaridade do sul global. Então é essa linha que junta China, Índia, só que há uma idealização, entendeu? Isso aí é como o banco. O banco, quando ele quer tirar você do seu banco, ele lhe oferece juro baixo, pagamento, você pode pagar atrasado e não tem cobrança e tal, mas depois que você chega lá, o negócio muda. Então ele quer sair de um eixo político para outro achando que é um paraíso. Só que não é. À medida que ele está sinalizando isso está sendo percebido fora. E aí já teve uma repercussão bem maior fora. Isso pode ter implicações aqui dentro do país.